Pelo amicus curiae Banco Central do Brasil, falará agora o Dr. Isaac Sidney Menezes Ferreira. Senhor presidente, senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, o Banco Central do Brasil vem à tribuna como amigo da Corte, como bem anunciou Sua Excelência, senhor presidente. E como tal, o Banco Central não se prestará aqui comparecer para fomentar o embate entre bancos e poupadores. Isso seria, a meu sentir, amesquinhar o julgamento, seria um menoscabo e um desapreço à grandeza de que se reveste um debate de sede constitucional. Todavia, não vir para um embate não significa deixar de assumir um lado. O Banco Central assume um lado. Aliás, sempre o assumiu e tem o dever constitucional de fazê-lo. O lado do Banco Central é um só, tem nome e sobrenome. Nome, a moeda do Brasil. Sobrenome, a defesa de sua estabilidade. Mas a moeda, essa, está por todos os lados. A moeda do poupador é a mesma do banqueiro. É a moeda de todos. Aliás, é o mais difuso dos direitos socioeconômicos. Mas que moeda é essa? A Constituição nos responde, como também todas as cartas que precederam, incluindo a Carta Imperial de 1824. Trata-se da moeda prevista em, pelo menos, 5 dos dispositivos constitucionais da Lei Maior. Artigo 21, competência material da União para emitir moeda. Artigo 22, competência legislativa da União sobre o sistema monetário. Artigo 48, a incumbência dada ao Congresso Nacional para, abre aspas, especialmente, legislar sobre matéria monetária e moeda. Essa palavra especialmente é do Constituinte originário. Mas foi além o Constituinte, porque é preciso garantir as garantias. E ele garantiu, prevendo no texto constitucional o guardião da moeda. Artigo 164, que traz a competência da União para, por meio do Banco Central, em caráter exclusivo, emitir a moeda. A única autarquia com assento constitucional é exatamente aquela que recebeu do Constituinte originário a incumbência de guardar a moeda. Em outras palavras, o Constituinte disse: alguém emite a moeda, a União, alguém legisla a respeito, o Congresso Nacional, mas alguém deve cuidar da moeda, porque sem cuidado a moeda morre. E os cuidados especiais que a moeda deve merecer são exatamente aqueles que não deixam a moeda perder suas funções vitais: unidade de conta, reserva de valor e meio de pagamento. Senhores ministros, moeda que perde o curso forçado ou que não tem o curso forçado e perde suas funções, deixa de ser moeda, deixa de servir aos interesses sociais, quando muito, serve a interesses meramente especulativos. Moeda que não tem valor de moeda não serve para nada, não serve para o seu povo, não serve ao Estado e não serve aos consumidores. País sem moeda é país sem sua própria identidade, é país sem sua independência, sem sua soberania. Torna-se um arremedo de Estado. País sem moeda estável jamais conseguirá promover sua ordem econômica. Aliás, o que terá é uma desordem econômica, essa sim, uma realidade flagrantemente afrontosa à Constituição. Não por outra razão, o Constituinte submeteu a moeda ao crivo da lei nacional, ressaltando sua disciplina como expressão da soberania. E soberania, senhores ministros, sobre a ótica da moeda de um país é a soberania monetária do Estado, fundada no inafastável princípio do nominalismo monetário. Essa verdade remonta a muito tempo atrás, remonta a Aristóteles. Leia um trecho. Todos os bens devem ser medidos por um só e único padrão. Aristóteles já dizia isso. Ressaltava mais, abre aspas, a moeda existe não por natureza, mas por lei. O nominalismo monetário, adotado de há muito pelo direito pátrio, como sempre lembrou o professor Eros Grau, garante à moeda uniformidade, padronização, sistematicidade, eficácia, é dizer, o nominalismo monetário garante estabilidade. Revela-se aí, eminentes julgadores, o dever constitucional de combate à inflação, a maior das mazelas da moeda. Emitir moeda pressupõe guardá-la.
Guardar a moeda pressupõe assegurar a estabilidade do seu poder de compra. E isso pressupõe combater a inflação. Como visto, há muitos pressupostos para cumprir o dever constitucional de emitir a moeda. E o pressuposto dos pressupostos é o combate não só firme, mas efetivo e eficaz à inflação. E esse combate, senhores ministros, não é possível de acontecer sem interferir de imediato nos contratos em curso para adaptá-los à nova realidade sem inflação. Todos os planos monetários estabelecidos, sem nenhuma exceção, tiveram aplicação imediata sobre os contratos em curso e ainda mais por governos diversos e de diferentes matizes ideológicas. Por isso e por tudo isso, se algo deve ser urgentemente declarado inconstitucional pela Suprema Corte Brasileira é a inflação, não os planos econômicos que a combateram e que a derrotaram. Permito-me chamar Vossas Excelências a uma reflexão e o faço por meio de uma pergunta. Qual é o valor constitucional da moeda? Trata-se seguramente de um valor vetor, sem o qual não se realizam preceitos fundantes da ordem constitucional. Afinal, garantir o desenvolvimento nacional, que é comando da Constituição. Erradicar a pobreza, erradicar a marginalização, comando da Constituição. Reduzir as desigualdades sociais, garantir a defesa do consumidor e o emprego, tudo isso depende de um pressuposto medular, a estabilidade monetária. É justamente pela estatura e pela transcendência desse valor vetor da moeda que guarnece e dá concretude às promessas constitucionais, que neste julgamento não se discutem meros contratos, discute-se o país. E ainda que a discussão fosse sobre contratos, de certo, não poderia limitar-se a apenas um deles, os contratos da poupança. Afinal, a regra dos planos monetários alcançou indistintamente, na forma da lei, todas as obrigações contratuais, como exemplo da poupança, os aluguéis, os salários, os empréstimos, os planos de previdência complementar, por exemplo. Não por acaso, uma associação que representa entidades de previdência complementar, a ABRAP, que não integra o sistema bancário, figura como amigo da Corte na DPF 165, eminente relator ministro Lewandowski, e pugna pela constitucionalidade dos planos monetários. Também não se discute nesse julgamento, sob a ótica dos tecnocratas, o plano A, o plano B, C ou D. O que se discute é uma política pública encartada nos planos monetários, política de Estado, política de país, mais que isso até, política de nação. Muito embora a moeda não seja, e não é, um fim em si mesmo, não temos como negar, a moeda é o início e o meio de muitos dos fins constitucionais. Digo isso, eminentes julgadores, com apoio em dispositivos da Constituição, que se escapam a uma primeira leitura fria da literalidade do texto, não resistem ao exame criterioso do espírito programático da lei maior. E quais seriam esses dispositivos? Leio alguns dos muitos que poderíamos enxergar. Artigo 3º da Carta. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, por exemplo, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, etc. Parágrafo que me permito intitular de invisível. Para efeito do disposto nesse artigo, o poder público adotará políticas de combate à inflação para evitar a desigualdade e assegurar o desenvolvimento sustentável. Artigo 5º, inciso 32, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Outro parágrafo que me permito chamar de invisível, para efeito do disposto no inciso 32 do artigo 5º, a defesa legal do consumidor pressupõe moeda que assegure poder de compra para o consumo. Artigo 170 da Ordem Econômica, segundo o qual ela, Ordem Econômica, tem por fim assegurar uma série de princípios. Parágrafo invisível, para efeito do disposto nesse artigo, o poder público, sob pena de desordem econômica, preservará a soberania monetária do Estado. Esses parágrafos, que me permiti intitular de invisíveis, estariam ocultos na Constituição? Seriam preceitos realmente não escritos na Carta Constitucional? Não, excelências. Estão mais do que escritos, estão arraigados no espírito programático da Constituição. Esses dispositivos expressam um imperativo de concretude às promessas constitucionais. De nada adiantaria ao Constituinte determinar a erradicação da pobreza sem moeda estável.
não haveria como garantir o desenvolvimento nacional, o emprego, o consumo, a renda, os serviços públicos, sem estabilidade monetária. Em outros termos, se esses parágrafos invisíveis tivessem permanecido ocultos aos olhos das autoridades governamentais que precisaram adotar os planos monetários, estaríamos hoje não apenas com um déficit de efetividade constitucional, estaríamos com um verdadeiro abismo de concretude das promessas da Constituição. Portanto, muito mais, muito além de combater a inflação, os planos monetários, como política de Estado, protegeram a moeda como valor vetor da ordem constitucional. A triste memória da fase sombria da hiperinflação até dispensaria comentários. Mas muitos de nós sabemos que, sufocada pela inflação, a classe menos favorecida assistia e assistiu, impotente, ao ganho de poucos que viviam da ciranda financeira, inclusive bancos, que não por acaso tiveram sua quebra decretada pelo Banco Central do Brasil. Os números daquela inflação exasperante falam por si. Fiz chegar a Vossas Excelências alguns slides, penso que 2 ou 3, e o de número 1 traz uma tabela com a inflação mensal anualizada nos meses anteriores a cada um dos planos. No mês anterior ao plano Bresser, a inflação mensal anualizada era de 930%. No mês anterior ao plano verão, a inflação mensal anualizada foi de 1.965%. No mês anterior ao plano Collor, a inflação mensal anualizada foi de 86.626%. E no mês anterior, a implementação do Plano Real, o último dos planos monetários, a inflação mensal anualizada chegou a 10.445%. O choque monetário implementado e resultante desses planos romperam com essas inflações. Mas os números são ainda mais críticos. Nos 10 anos que sucederam o Plano Real, é dizer, de 1985 a 1994, a inflação anual acumulada alcançou o patamar inimaginável de 200 bilhões%, bilhões de Brasil da época da inflação. Comparando com os 18 anos de Plano Real, esse é o slide 2, a inflação de 18 anos de Plano Real é de 250%. Na década interminável da hiperinflação, dos 9 de 10 anos, a inflação superou 100% ao ano. E em 4 de 10 anos superou 1000% ao ano. Não fosse o choque monetário, onde estaríamos? Onde o Brasil estaria? Senhores ministros, guardar a moeda não é fácil. De todo modo, sendo tarefa fácil ou difícil, é um dever constitucional indelegável do Estado. E é essa tarefa de guardar a moeda, digo eu, por vezes, ou até não raramente, contraria interesses, clamores, mesmo que sejam de maiorias circunstanciais ou até de minorias ruidosas. Guardar a moeda também exige enfrentar incompreensões, aliás, incompreensões de toda a ordem. Ontem mesmo, desta tribuna, ouvi várias dessas incompreensões. Ouvi que seria possível romper com a espiral inflacionária, mesmo com a sobrevida de índices revogados na poupança. Pois bem, se isso for possível, seria o mesmo que curar o paciente com veneno. Se o novo plano monetário entra em vigor e a correção reflete a inflação passada, não tem novo plano monetário, muito menos choque monetário. Ouvi ainda que o sistema financeiro nacional, ao arrepio da lei, aplicou novos indexadores de forma retroativa, quando, na verdade, a aplicação do novo indexador ocorreu a partir da data em que a lei que instituiu os planos monetários impôs. A lei mandou aplicar a data. É a lei do choque monetário. Ouvi ainda que um contrato de poupança carregaria consigo para todo sempre o regime monetário da época de sua celebração. Isso seria, professor Arnoldo Valdo, admitir que a Constituição abraçou a poligamia monetária e não o nominalismo. Ouvi outro absurdo, permito assim classificar, que nos processos em exame
não existe matéria constitucional a ser julgada. Isso quando o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 4 dos 5 processos, a repercussão geral das questões constitucionais controvertidas. Cheguei a ouvir ainda que existe apenas 16 ações coletivas sem risco de prescrição e que isso não traria impacto econômico relevante. Isso não procede. Primeiro, porque a matéria da prescrição ainda não transitou em julgado no STJ. Aliás, por meio de um recurso extraordinário interposto para a Suprema Corte por uma das entidades de poupadores, logo ainda tramitam 1.030 ações coletivas porque essa matéria não transitou em julgado. Segundo, porque foi omitido a vossas excelências, que já houve decisão da Corte Especial do STJ, aqui referenciada, melhor dizendo, por sua excelência o ministro-chefe da AGU, da Corte Especial do STJ, ainda pendente de exame de aclaratórios que confere abrangência nacional a condenações coletivas. Terceiro, porque também, como dito por sua excelência, bastaria uma só ação coletiva a depender da decisão final do STJ. Ouvi ainda, eminentes julgadores, que peritos do Ministério Público Federal, Dr. Rodrigo Janot, estimaram em 441 bilhões o faturamento dos bancos com a chamada faixa livre, que é aquela parcela de 15% a 20% de recursos da poupança que podem ser aplicados a juros de mercado. Ocorre que foi omitido, nesta tribuna, que a estimativa do Ministério Público Federal vai de 1986 a 2008, ou seja, a estimativa avança mais de 17 anos do último plano em discussão, que é o Plano Collor II, que é de 1991. Ministro Lewandowski, refiro-me a um documento que está acostado às folhas 3.112 a 3.114 dos autos da DPF. Exatamente o documento do Ministério Público Federal que faz uma estimativa que avança para além de 17 anos do último plano monetário. Omitiu-se também que os peritos do Ministério Público não fizeram a associação direta entre o resultado dos bancos e a alegada perda dos poupadores. Não poderia ser diferente? Como fazer uma relação direta se a estimativa ultrapassa 17 anos do último plano monetário? Mais ainda, não se registrou aqui que esse montante de 441 bilhões engloba juros que nada tem que ver com correção monetária, absolutamente nada. Juros são a remuneração do capital. O que tem a ver com correção monetária? Pois bem, por fim, a faixa livre, senhores ministros, não foi criada pelos planos, por nenhum dos planos monetários, já existia antes e continua a existir, para compensar todos os riscos inerentes a financiamentos habitacionais, inclusive riscos de inadimplemento. Finalmente, foi dito aqui nesta tribuna que a última alteração de norma sobre a poupança, aquela que ocorreu no ano passado, não incidiu sobre os contratos em curso. Claro, não poderia mesmo ter incidido. Não houve mudança de padrão monetário, não houve sequer alteração na correção monetária, eminentes ministros. O que houve foi alteração nos juros. É óbvio que a mudança, a vida no ano passado implementada pelo Poder Executivo e Legislativo não poderia alcançar os contratos em curso, não houve choque monetário, não houve mudança de padrão monetário. Senhores ministros, toda a incompreensão, que assim permito classificar, demonstrada ontem nesta tribuna, aliás, me permitam, todo o monopólio da verdade, chega a agredir o testemunho insuspeito da carta entregue a vossas excelências, como mencionou o ministro-chefe da AGU, com a assinatura unânime de todos os ex-ministros da Fazenda, de todos os ex-presidentes do Banco Central e dos atuais titulares da pasta. Tenho uma pergunta a lhes fazer. Teriam todos esses senhores que fizeram a história da economia do país tentado enganar vossas excelências? Ou fomos nós, ministro Zero Grau, que mentimos para a Suprema Corte? Faça um desagravo à pessoa de vossa excelência. Senhores ministros, a questão sobre o julgamento é outra. É a constitucionalidade de leis que estabeleceram um novo regime monetário para estancar agudas crises inflacionárias. Para tanto, essas leis introduziram de imediato nos contratos em curso mecanismos para romper
com uma inflação que se esperava, mas que não se concretizou, justamente pelo choque monetário dos planos. Em palavras diretas, inflação passada, moeda velha, moeda nova, inflação zerada, ainda que, a partir do primeiro minuto da moeda nova, possa haver inflação. O que essa Corte Suprema decidir no presente julgamento irá delimitar o raio de ação do Estado brasileiro diante de crises inflacionárias. Também, o presente julgamento definirá onde repousa a essência dos direitos adquiridos. Se repousa no padrão monetário revogado ou se repousa no equilíbrio contratual firmado quando da celebração desses contratos, que foi mantido pelas regras da nova poupança. A verdadeira questão posta em julgamento, permito fazê-la por meio de uma pergunta: existe direito adquirido à inflação de uma moeda que não mais tem curso forçado? De uma moeda que não mais vigora? Há direito adquirido à correção monetária por uma inflação que não ocorreu? Se houver, estará consagrado o ganho sem causa. E o direito, como todos sabemos, abomina, não abriga ganho sem causa. A causa anterior, a inflação que fora e foi debelada pelo choque do plano monetário, deixou de existir. Cessada a causa, afastada está a premissa e o fundamento do ganho. A expectativa da inflação não se confirmou. Aliás, não houve perda. Faço também chegar ao conhecimento de Vossas Excelências uma tabela, salvo engano, no slide número 3, no qual, em relação aos planos monetários que foram implementados, verifica-se que, considerando o mês anterior e os meses subsequentes na implementação dos planos monetários, houve mais do que efetiva reposição da inflação, houve ganho real. Basta que nós vejamos as colunas relacionadas com os planos monetários, à exceção do Plano Collor II. No presente julgamento, senhores ministros, o Supremo poderá, uma vez mais, confirmar sua consolidada e remansosa jurisprudência sobre questões monetárias, conforme bem destacado por muitos daqueles que me antecederam. E é essa jurisprudência que nos ensina: não há direito adquirido a um determinado padrão monetário. Aliás, o direito adquirido que há é que todos se submetam a um único regime monetário. Por isso que as decisões judiciais que estão invocando a cláusula do direito adquirido, no sentido de que ele restou mal ferido por um novo plano monetário, são decisões inconstitucionais, porque, a rigor, o direito adquirido é a um único e só regime monetário. Destaca-se nessa linha o magistério de ilustres membros dessa Corte, já aqui multicitados: ministros Cordeiro Guerra, Moreira Alves, Nelson Jobim, Eros Grau, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Senhores ministros, há uma outra questão que será objeto de julgamento e que toca o princípio da isonomia. A mesma clientela bancária que pagou empréstimos habitacionais com índices novos de correção poderá receber depósitos de poupança com índices velhos, revogados? Isso porque ou os planos são inconstitucionais para poupadores e mutuários, ou são constitucionais para todos. A regra dos planos não pode ser inconstitucional, ministra Rosa Weber, no resgate da poupança, e constitucional no pagamento do empréstimo habitacional, como também não poderia a regra dos planos monetários ser inconstitucional para o empregado e constitucional para os empregadores. Nem tampouco, em outro exemplo, poderia ser no plano constitucional de uma forma para locador e de outra forma para locatário. Senhores ministros, isso porque não pode haver inconstitucionalidade seletiva, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. Certo é que os planos não alteraram nem os contratos, nem as obrigações correspondentes nas relações de trato sucessivo. Houve aplicação imediata do novo padrão monetário. Aliás, é da essência dos contratos de poupança, cuja eficácia se prolonga no tempo, sua remuneração variável no padrão monetário vigente. Se qualquer um de nós hoje se dirigir a uma agência bancária para aplicar na poupança R$1 trilhão que seja, e tentar negociar com o banco que a remuneração vai acontecer em 20 dias e não em 30, não pode.
A correção monetária não pode ser negociada. Existem cláusulas estatutárias que não podem ser objeto de negociação entre as partes. E a poupança, por excelência, é um ato jurídico de trato sucessivo, cuja eficácia se protrai no tempo. Como essa Corte já assentou, os planos alteram apenas a chamada expressão monetária, que é a cláusula móvel, que é exatamente a unidade de conta da nova moeda. Por isso, repito, moeda velha, inflação passada. Moeda nova, inflação zerada. E não se trata aqui de ficção jurídica ou de trocadilho vazio. De fato, e é o terceiro gráfico, salvo engano, houve forte desaceleração inflacionária imediatamente após cada plano. Não há dúvida, ainda que ela possa ter recrudescido depois, mas houve desaceleração da inflação após imediatamente cada plano. Faço remissão ao recurso extraordinário 141-190, cujo acórdão foi da relatoria de Sua Excelência o ministro Nelson Jobim. Abre aspas, digo, a deflação está para o direito público, assim como a teoria da imprevisão está para o direito privado. Trata-se de Sua Excelência, da irresistibilidade da intervenção do Estado na economia. Senhores ministros, se o Poder Judiciário pode, calcado no princípio da imprevisibilidade, no caso concreto, intervir nas relações contratuais, afastando aquelas cláusulas ou modificando aquelas cláusulas que acabaram por fazer com que uma das partes contratantes tivesse prestações excessivamente onerosas, por que razão o Legislativo, de forma geral, preventiva e isonômica com o novo padrão monetário, não pode regular as relações contratuais? Não é possível, penso eu, ao menos. Senhores ministros, não me dou conta de que jamais tenha havido sequer leve dúvida sobre a constitucionalidade de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil que consagram a natureza rebus sic stantibus do equilíbrio contratual. E as regras dos planos monetários são verdadeiros comandos de preservação do equilíbrio contratual, é dizer, do ato jurídico perfeito, quando nós estamos falando de atos jurídicos de trato sucessivo, cuja eficácia é temporal. Por isso, não deixa de surpreender o fato de que questões tão bem resolvidas na jurisprudência dessa Corte ainda suscitem controvérsia. Mas esse eterno retorno ao tema serve ao menos para denotar que o dever constitucional de combate à inflação reclama vigilância perene do Estado. Em 2011, há 2 anos, o Banco Central entregou ao país uma inflação dentro do intervalo máximo de tolerância da meta, que é de 6,5%. E as manchetes dos jornais disseram, inflação na meta por muito pouco. Outra manchete, inflação de 2011 fica em 6,5%, a maior desde 2004. Outra, inflação de 2011 atinge teto de 6,5% e é a maior desde 2004. Brasília estoura o limite da inflação. Permito-lhes dizer que esses periódicos nada mais fizeram do que ecoar a tolerância zero da sociedade com a inflação. No ano passado, em 2012, a inflação foi de 5,84%. Vários segmentos da sociedade civil, com razão, reclamam o cumprimento do centro da meta, que é de 4,5%, e o Banco Central persegue o centro da meta. Senhores ministros, a inflação de uma única hora antes tornou-se, se muito, a inflação de todo o mês hoje. A inflação de uma única semana outrora, a de todo o ano. O país é outro. Tudo isso, graças ao legado de planos que deram sua contribuição inestimável para que o Brasil pudesse alcançar civilidade e soberania monetária. Após o Plano Real, que foi o ponto culminante dos planos monetários, a sociedade brasileira pôde e pode colher os frutos da estabilidade monetária. É verdade que, ao longo dos caminhos, alguns planos não foram exitosos, mas os planos monetários evitaram tragédias, mesmo, como dito, que alguns deles não tenham conseguido debelar a inflação de forma mais duradoura. De todo modo, não se pode confundir o êxito de um plano monetário com sua constitucionalidade. São campos completamente diferentes.
todo e qualquer plano monetário, por menos exitoso que tenha ou que possa ter sido, foi constitucional, porque cumpriu o dever constitucional de buscar a estabilidade da moeda. Concluindo, senhores ministros, o Banco Central reafirma o que aqui procurou demonstrar ao longo desta exposição. Não há direito adquirido à inflação pretérita, mas, se houver, haverá para todos. E se todos puderem reclamar essa inflação passada, não se terá inaugurado uma nova ordem monetária com curso forçado. E assim, felizes com algum ganho imediato, ministro Marco Aurélio, em pouco tempo poderemos celebrar o nada. Portanto, o direito que existe em matéria monetária, como adquirido e isonômico, é o direito a um único regime monetário para ambas as partes contratantes. Por isso, repito, inconstitucional é a inflação. Erva daninha que não dá trégua, não os planos monetários que procuraram combatê-la. Os planos, todos eles, exitosos ou não sob a ótica macroeconômica, cumpriram um dever constitucional. Declarar inconstitucionais os planos que permitiram alcançar a estabilidade pode comprometer o futuro da política monetária. Ter-se-ia exemplo clássico do que se conhece como tragédia dos comuns. Agindo em detrimento do todo, com vistas a ganhos imediatos, alguns podem acabar por destruir o bem comum do qual todos dependem, que é a estabilidade da moeda. Além disso, uma decisão pela inconstitucionalidade de todos os planos monetários, friso bem, de todos os planos, obrigaria o sistema financeiro nacional, sobretudo em sede de controle concentrado, a rever suas provisões. Calcula-se que se eliminaria 1/4 do capital disponível para a concessão de crédito. 105 bilhões representa hoje 1/4 do capital do sistema financeiro nacional. Estou me referindo, mais uma vez, ressalto, à hipótese de eventual declaração de inconstitucionalidade de todos os planos que estão sendo objeto de julgamento em sede de uma ação de controle concentrado. Em 2008, como já dito aqui várias vezes, o Ministério da Fazenda calculou esse impacto, 105 bi. O IDEC, senhores ministros, a folha 2821, ministro Lewandowski, dos autos da DPF, fez uma comparação. Naquele momento em que chegávamos a 105 bilhões de reais, o IDEC chegou a 102 bilhões. Diferença, na vírgula, 3 bilhões 527 milhões de reais de diferença. O IDEC fez esses cálculos há algum tempo atrás. Senhores ministros, esses valores, sejam eles do Ministério da Fazenda ou do IDEC, referem-se a risco de impacto que não se confunde com provisão. Risco abrange a possibilidade de todos os planos serem declarados inconstitucionais. E, pelo que me consta, só saberemos o entendimento da Suprema Corte a partir do ano que vem. Já provisão, diferentemente do risco, limita-se a perdas esperadas, conforme regulamentação prudencial do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Portanto, o risco de impacto, seja o calculado pelo Ministério da Fazenda ou pelo IDEC, é superior a 100 bilhões, se levarmos em conta a possibilidade do julgamento pela inconstitucionalidade. Mas, como já dito, o próprio IDEC, embora tenha reconhecido nos autos, parece desconhecer fora do processo. De todo modo, ainda que fosse de um único real o impacto, as questões fundamentais desse julgamento são de índole jurídico-constitucional, soberania monetária, princípio do nominalismo monetário, dever constitucional de combate à inflação, efetividade e concretude das promessas constitucionais, direito adquirido a um único regime monetário, natureza, rebus sic stantibus da cláusula móvel da correção, vedação à inconstitucionalidade